Que a Polícia Civil cumpriu ordens judiciais contra membros de uma organização criminosa envolvidos na morte de um empresário. Esse empresário mantinha lojas no Shopping Popular. Ele foi executado no final do ano passado. As investigações apontam que o Naldo do Tereré, como ele era conhecido, morreu por desobediência. Coloca para mim as imagens que foram feitas pela nossa equipe ontem e que mostram a chegada dos suspeitos lá na delegacia da DHPP, porque o Rafael Medeiros vai compartilhar as informações dessas prisões com você, Rafa. Pois é, Trindade, ao todo, a Justiça expediu 9 ordens, sendo 3 mandados de prisão e 6 mandados de busca e apreensão. Todas as prisões ocorreram aqui em Cuiabá e os mandados de buscas foram cumpridos aqui na capital e também em Rondonópolis, no sul do estado. Segundo a polícia, todos os presos nessa operação têm envolvimento direto com a morte do empresário Josinaldo Ferreira de Araújo, de 46 anos. O famoso Naldo do Tereré. Ele morreu em dezembro do ano passado, lá no Shopping Popular. Nós temos até as imagens das câmeras de segurança, na época, divulgadas aí pela polícia, que mostram os bandidos. 2 criminosos, eles rendem o Naldo do Tereré dentro do Shopping Popular e um deles atira contra Naldo. Naldo morreu no local sem chance de defesa. Na época, um dos bandidos trocou tiros com policiais militares e acabou morrendo no confronto e um foi preso. A partir da prisão desse criminoso, a polícia começou os trabalhos de investigações e conseguiu chegar aos outros integrantes dessa organização criminosa, pessoas aí envolvidas na morte do Naldo do Tereré. Segundo a Polícia Civil, Naldo do Tereré, ele era empresário há anos. Só que ele, nos últimos anos, ele estava mexendo com coisa errada também, contrabando de cigarro. E ele estava vendendo esses cigarros no Shopping Popular. Daí, segundo a polícia, ele estava vendendo muito bem, inclusive, daí ele recebeu um comunicado de uma facção criminosa que predomina aqui em Mato Grosso. E esses faccionados, eles exigiram que Naldo parasse de contrabandear cigarro por conta própria e adquirisse o cigarro da facção, para a facção também ter lucro com a venda. Naldo simplesmente ignorou, continuou vendendo, continuou contrabandeando. Daí a facção ameaçou ele. Teve uma tentativa de homicídio, ele recebeu um tiro no pé. Porém, Naldo continuou com a venda. Daí, segundo a polícia, a facção determinou a morte dele e no dia 19 de dezembro ele morreu dentro do Shopping Popular. O delegado Dr. Bruno Abreu, ele que está conduzindo os trabalhos, nós separamos 2 trechos da entrevista que nós fizemos com ele hoje de manhã. Primeiro, vamos ouvir o que disse o delegado sobre o empresário, sobre a vítima e o envolvimento dele com o contrabando. Vamos ouvi-lo. O Naldo era um comerciante de bem, tinha algumas lojinhas lá, só que infelizmente aí optou aí por também ganhar dinheiro de forma ilícita na venda de cigarros contrabandeados. E o Comando Vermelho, diversificando aí suas práticas ilícitas, também comercializa, né? Impõe algumas regras sobre a venda de cigarro, que no caso teria que ser comprado deles e vendido, né, a um preço que gerasse um lucro que eles entenderiam como correto. E o Naldo estava descumprindo essa diretriz aí deles, aí, essa imposição, e foi alertado, foi ameaçado, alertado, e infelizmente decidiu continuar e morreu. Traz mais uma vez as imagens que a nossa equipe fez ali na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, onde mostra alguns dos alvos chegando na delegacia. 3 pessoas foram presas, as 3 pessoas estavam aqui na capital. Segundo a polícia, o trio tem envolvimento com a morte de Naldo, são pessoas que participaram do monitoramento da vida de Naldo do Tereré, participaram dessa execução, passaram informações ao líder da facção criminosa. A polícia trabalha para tentar prender o mandante, aquele que bateu o martelo, que mandou matar Naldo do Tereré. A polícia apreendeu vários documentos, aparelhos eletrônicos, e agora com autorização da Justiça, esses aparelhos serão desbloqueados e a polícia deve continuar as investigações e o desbloqueio deve auxiliar nesses trabalhos dos policiais. Esses mandados de buscas foram cumpridos aqui em Cuiabá e também em Rondonópolis. Lá em Rondonópolis, os policiais apreenderam munições, até uma arma de fogo e aparelhos celulares, vários aparelhos celulares inclusive. O delegado Dr. Bruno Abreu também falou sobre o envolvimento desse trio
no crime e quais os crimes que eles vão responder. Vamos ouvi-lo também. Foi um crime encomendado, tá? Tem outros suspeitos ainda já identificados, nós vamos dar continuidade à investigação. Esses 3 aí, eles têm envolvimento aí na prática do crime, né? Na execução em si, toda a logística, né? De carro, moto utilizada, toda essa parte aí de execução foram eles que praticaram. Eles vão devolver para homicídio, né? Homicídio qualificado, né? Pelo recurso impossibilidou a defesa da vítima e pelo motivo torpe. O crime praticado é esse. Agora, se a gente conseguir provar a organização criminosa, a integração dele em organização criminosa, eles também vão ser indiciados por participar de organização criminosa, integrar, né, organização criminosa. O trio que foi preso segue à disposição do Poder Judiciário. A polícia segue com as investigações, mas então, como o delegado explicou, o que já se sabe é isso. A morte foi encomendada, a morte partiu de uma organização criminosa porque Naldo do Tereré estava contrabandeando cigarro por conta própria e vendendo por conta própria, ou seja, ele teria desobedecido a ordem do poder paralelo e acabou morrendo. A polícia continua trabalhando para prender todas as pessoas envolvidas nesse crime e combater crimes como esse que vem acontecendo, poder paralelo tentando fazer segurança, tentando ganhar território aqui em Mato Grosso, mas a polícia está trabalhando, como a gente percebe nessa operação deflagrada pela DHPP. O caso segue sendo investigado. Qualquer atualização, qualquer novidade sobre a prisão de novos membros dessa quadrilha, é claro que a gente traz aqui no SBT Comunidade.